como anda a Guerra Fria entre Estados Unidos e China, né? Agora está mais claro isso. É uma guerra que já vem esquentando, digamos assim, ou se intensificando há alguns anos. Não era assim, né? Porque a China e os Estados Unidos tinham uma relação muito boa, muitos chineses iam estudar nos Estados Unidos, uma relação que começou porque a relação diplomática entre os Estados Unidos e a China, ela é inaugurada, né, com a República Popular da China, ela é inaugurada com a viagem do Nixon para a China, né, encontrando Mao Zedong, enfim. Desde então a China vem cada vez se aproximando mais, muitos empresários americanos, muitas empresas americanas se instalaram na China, mas de uns anos para cá, não, começou a haver um aumento das tensões. Tem muito chinês que trabalhava na China estão voltando para os Estados Unidos, chineses que trabalhavam, cientistas chineses que trabalhavam em universidades, em grandes empresas de tecnologia, estão sentindo uma pressão porque estão sendo acusados de ser espiões, né? Aí estão voltando para a China. Então, vamos conversar sobre isso. Como é que você está vendo aí esse aumento da tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a China, e qual é a perspectiva que você está observando com a chegada do Trump? Olha, Miguel, eu acho que a chegada do Trump ela tende a piorar a relação, né? Por mais que ela venha piorando, né? É um crescente, né? Desde o Trump, do primeiro Trump, depois o Biden, cada ano foi pior do que o anterior. Mas a gente sabe que há uma avaliação do grupo político do Trump de que a guerra contra a Rússia é um desperdício de recurso, de dinheiro, de capital, de gente, de tudo, né? E que, na verdade, o inimigo estratégico, estrutural dos Estados Unidos é a China. Então, nesse sentido, toda essa conversa do Trump agora de tentar uma solução pacífica na Ucrânia tem a ver com esse cálculo, né? Eles estão seguindo até agora todo o roteiro de coisas que a gente já vem ouvindo de análise nos Estados Unidos e na China há pelo menos uns 2, 3 anos, né? Então, eu acho que tende a piorar. Eu acho que tem, primeiro, assim, eu não sei se você tem acompanhado, você viu recentemente, teve uma matéria na Newsweek, eles fizeram uma simulação, aquela revista, né, uma revista semanal famosíssima dos Estados Unidos. Eles fizeram uma simulação, essa da CNN, isso é um jogo de guerra que a CNN fez, isso é no ano passado, faz acho que mais de 1 ano e meio. Bom, se tivesse uma guerra China-Estados Unidos em torno de Taiwan, o que aconteceria? Então, mas assim, esses jogos de guerra já vem acontecendo há 2 anos, pelo menos. A NBC já fez, volta e meia tem um desses. Mais recentemente, a Newsweek fez uma simulação sobre o que aconteceria em Pequim, em Moscou, em Pyongyang, na Coreia Popular, se houvesse um ataque nuclear estadunidense. Quantas pessoas morreriam? Por exemplo, chegaram ao número de que em Pequim imediatamente morreriam 1,5 milhão de pessoas. Em 24 horas, no máximo, e mais de 3 milhões sofreriam ferimentos, né, ferimentos razoáveis, né, importantes. Pyongyang também seria mais ou menos... em Moscou seria 1 milhão e quase 1 milhão e 400 mil. Né? E fizeram isso, eles fizeram... Faz pouco tempo, acho que foi... Eu vi isso, foi no final de novembro, faz nem um mês, e eles tinham feito, acho que 2 semanas antes, a mesma coisa nos Estados Unidos, simulando o que seria exatamente, essa é a matéria, né, da Newsweek. O que isso está mostrando, né, Miguel? Isso é uma coisa bizarro, é assustador, né, porque tem uma preparação sendo feita nos Estados Unidos para um cenário de guerra direta entre Estados Unidos e China. Então, acho que isso é muito preocupante. E agora, claro, a gente está vendo a questão, né, das ameaças do Trump em relação às tarifas, né, aumento, digamos, a uma nova rodada
da guerra tarifária, da guerra comercial, que ele começou, né, no primeiro mandato, que o Biden, na verdade, por mais que agora, inclusive, eu vi essa semana, o Biden está criticando, né, a política do Trump. Bom, mas ele não mexeu em nada, né? Ele passou 4 anos, ele não reviu nenhuma das tarifas do Trump, pelo contrário, ele aumentou, ele colocou tarifas, né, agora nos carros elétricos, nos painéis solares, nas turbinas eólicas, né? Então, e aí já tem todo um debate, né, sobre o que acontece, o que pode acontecer com o aumento de tarifas. Mas, enfim, eu acho que a gente pode entrar mais aí nessa questão das tarifas, mas eu acho que o cenário que está se configurando é um cenário muito preocupante. Ô, Marco, você mandou até um gráfico para mim sobre as exportações da China para o mundo e para os Estados Unidos, né? Aqui está aí na tela a linha verde, as exportações chinesas para o mundo inteiro, né, que a China é a maior exportadora do mundo, ela exporta mais de 3,5 trilhões de dólares. Para os Estados Unidos, aqui você vê que está se mantendo mais ou menos estável e as exportações gerais estão se distanciando, ou seja, ela tem ficado nos últimos anos mais independente dos Estados Unidos. Exatamente. É isso que eu queria te perguntar. É porque a China, qual é o nível de dependência que ela tem dos Estados Unidos e para onde e como ela poderia substituir, eventualmente, se os Estados Unidos se fechar para produtos chineses, que mercados poderiam substituir os americanos? Ou será que poderia ser substituído pelo consumo doméstico? O que a China está fazendo para se preparar para um cenário desse? Olha, primeiro assim, uma das análises que vem sendo feitas na China já faz, desde que o Trump venceu as eleições e começou com essas ameaças, é de que, ao contrário do primeiro Trump, a China, quando o Trump veio para cima com as tarifas, a China não estava preparada. Foi uma surpresa, eles foram pegos de surpresa, de fato, né? Agora é muito diferente, né? A China já esperava, quando o Trump vence a eleição, e ele já na campanha já dizia isso, então a China já tem uma preparação, porque ela já aprendeu a conviver com essas tarifas, né? Já houve efeitos muito importantes no comércio exterior e na geopolítica da China. Por exemplo, o fato de que países como México e Vietnã, né, se tornaram grandes recebedores de investimentos chineses, porque justamente empresas chinesas se deslocaram para esses países, principalmente os dois, mas outros também, principalmente no Sudeste Asiático, né, mas Vietnã e México principalmente, para fugir das tarifas dos Estados Unidos, né? O México, por exemplo, se tornou o maior exportador. O México passou a China, né, ano passado, se tornou o maior exportador para os Estados Unidos. O Vietnã teve um boom gigantesco, né? Então isso já vem sendo construído. Essa semana, por exemplo, se a gente estava vendo as notícias, né, essa semana, lendo o South China Morning Post, lendo o Caixin, que é uma espécie de um valor econômico chinês. Essa semana, por exemplo, a China botou o ministro do Comércio, foi para uma reunião da ASEAN, aí o vice-ministro está na Arábia Saudita, aí o outro departamento também de comércio exterior está fazendo outra reunião na Indonésia. Eles já estão se mexendo, né? É claro que isso vai afetar a economia. Tem um estudo, acho que eu te mandei também, um estudo interessante que a Nikkei, né, que é um jornal econômico também, né, e político do Japão, aliás, dono do Financial Times, né, curiosíssimo pensar que os japoneses são donos do Financial Times. Exato, eles compraram já faz uns anos, né? Já ouvi isso. Essa aqui é a matéria aqui, né? Exatamente. Eles encomendaram para um centro de pesquisa, né, então, essa pesquisa para tentar fazer projeções do que aconteceria com as economias, né, dos Estados Unidos, da China, do México, do Canadá, do Japão e da ASEAN, se o Trump levar a sério as ameaças de aumentar tarifas para o México, para o Canadá. Isso aí, no caso, é o que seria... Volta rapidinho ali naquele gráfico que tem os países, o que cada um... exatamente, né, o impacto das tarifas do Trump nos PIBs, né? Isso seria uma consequência em 2027.
Então você vê, o México perderia quase 4%, o Canadá perde mais de 1%, né? Os Estados Unidos 1,1%, e a China vai perder alguma coisa, mas muito menos do que os Estados Unidos, né? E Japão e ASEAN ganhariam porque aumentariam suas exportações para os Estados Unidos. Então, na verdade, assim, primeiro que a gente sabe, né, Miguel, da primeira guerra comercial que o Trump fez, foi um desastre, né? Os Estados Unidos, as empresas americanas perderam centenas de bilhões de dólares. Até hoje, há mais de 3 mil empresas dos Estados Unidos processando o governo dos Estados Unidos pelas perdas que eles tiveram com as tarifas do Trump. Então, na verdade, assim, enquanto os chineses sempre buscam um ganha-ganha, né, nas negociações, essa guerra do Trump é um perde-perde. Vai perder a China, mas vai perder ainda mais os Estados Unidos, né? Já tem projeções aí nesse mesmo artigo sobre o aumento da inflação nos Estados Unidos, porque vai aumentar o preço final para o consumidor. Tanto dos produtos que são importados já terminados, celulares, carros, eletroeletrônicos, mas também as empresas dos Estados Unidos que têm que importar. A gente até falou sobre isso aqui há uns meses atrás, né? Como que as empresas dos Estados Unidos, as indústrias dos Estados Unidos são dependentes de bens intermediários chineses. Ou seja, eles precisam comprar bens para terminar o seu produto final e mandar para o mercado. Então, assim, a gente sabe que isso não, né, já está provado que isso não tem. Agora, claro, o Trump tá abrindo negociação, né? Que é o que ele faz. Ele faz uma ameaça que é para abrir negociação. Vamos ver o que ele vai sentar para discutir com a China, com o México, com o Canadá. Assim como essa semana passada, ele fez ameaça ao Panamá, né, dizendo que está muito caro os impostos, a tarifa que o canal do Panamá paga. E você sabe que 75% do comércio dos Estados Unidos que entra e que sai passa pelo canal do Panamá. Então, provavelmente, ele já está calculando, bom, vou aumentar a tarifa aqui, tem que arrumar um desconto no canal do Panamá para poder minimizar o preço do frete, né? Ameaçou, vamos tomar o Panamá, o canal do Panamá que é nosso e tal, que é um absurdo, é ridículo, uma bravata, a gente sabe, mas provavelmente a gente sabe que é o método Trump. Ele fala uma bravata para abrir negociação. Negócio meio mafioso e tal, mas é isso, né? Ele chegou a falar agora na mensagem dele de Natal, né, os milhares de soldados chineses que estão operando no canal do Panamá. Nem teoria de conspiração se pode chamar, porque o pessoal foi pesquisar, nem teoria de conspiração existe sobre isso. Não tem o soldado chinês no canal do Panamá. Não tem nada. Entendeu? Talvez tenha algum chinês lá, como tem chinês em qualquer lugar do mundo, né? Mas não tem soldado chinês, não tem nada, não tem sentido o que ele falou. Entendeu? Mas aí, é uma história que a China ia fazer um canal próprio, né? Ali na Nicarágua, né? Na verdade, foram já muitos anos, né? Isso é interessante você tocar nesse ponto, porque tem novidades sobre isso recente, da semana passada, inclusive. A Nicarágua já vinha conversando com a China já há muitos anos, né? Para tentar fazer um canal alternativo. Por algum motivo, eu imagino que é para não provocar os Estados Unidos, a China não topou até agora. Você sabe que na semana passada, ou sei lá, 10 dias atrás, o presidente Ortega, chamou a Rússia para conversar. Chamou a Rússia para conversar, oferecendo, então, abrir negociação para a construção de um porto alternativo, de um canal alternativo pela Nicarágua, né? Então vamos ver, o que é interessante, né? É botar a Rússia na jogada, justamente no momento de confronto com os Estados Unidos, mas ainda está ainda em conversa, né? Ainda não é uma negociação real aberta. O porto de Xangai, que a China construiu, né, financiou e construiu, praticamente era que fez tudo, no Peru, ele, de certa forma, entra nesse jogo aí, porque ele permite também que, pelo menos o Brasil, né, que o Brasil não tem acesso ao Pacífico, né? É um problema que a gente deveria ter resolvido isso há décadas atrás, né? Fazendo uma parceria com algum país aí, amigo aí que tem acesso ao Pacífico e fazendo uma ferrovia. Mas, enfim, agora você tem o Porto de Xangai e você tem um projeto para chegar ao Porto de Xangai, né? Ainda não está claro se vão fazer uma ferrovia transoceânica, mas é óbvio que deveria fazer. O projeto tem para fazer. Mas, por enquanto, o que está certo é que vão fazer alguma coisa de ferrovia vai ter. A ferrovia Norte e Sul, ela chega ali perto, né? Vai ter.
E tem muito rio por ali também, então vão usar ferrovia, alguns rios, que aí vai a produção brasileira, material pesado, né, soja, ferro, vai poder ir por ali, né? Espero que seja uma das propostas de sinergia do Brasil com a nova Rota da Seda, né? Porque isso aí está quicando o projeto, né? Está quicando. Interessa a China, interessa ao Brasil. Exatamente, né? A China tem se tornado cada vez mais um mercado importante para o Brasil, cada vez mais. É impressionante, não para de crescer, não para. Você acompanha bem isso no dia a dia aí, né? Eu acompanho no cafezinho. Eu acompanho todo mês, por exemplo, petróleo, né? O Brasil está exportando cada vez mais petróleo. E está exportando mais porque a China está comprando mais. É o mercado que tá aumentando mais as compras de petróleo brasileiro, petróleo bruto. 45% do petróleo bruto brasileiro vai. O Brasil só exporta. O Brasil exporta até um pouquinho de gasolina, mas é pouco. Mas a maior parte do petróleo brasileiro exportado é bruto. Diferentemente dos Estados Unidos, que exporta a maior parte refinado, e a Rússia, que exporta a maior parte refinado. Apesar que os Estados Unidos também está exportando muito bruto também.